Hoje o objetivo é falar sobre o comportamento de poder, persuasão e rede de contatos. Persuasão e rede de contatos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, bom dia para você que está chegando. E é importante que você saiba que o desenvolvimento de um negócio requer habilidades muito além de competências gerenciais e do conhecimento técnico, porque o seu sucesso depende fortemente da sua atitude, da sua postura como indivíduo e líder de si mesmo. Nesse sentido, cada um dos comportamentos que estão sendo trabalhados aqui semanalmente, eles vão montando uma espécie de frame de quais são os comportamentos adequados que mais te trarão resultados que foram validados, comprovados, pesquisados para a sua performance na carreira e no negócio. Para falar sobre persuasão e rede de contatos, eu quero começar falando sobre o que significa persuasão. Persuasão, o ato ou o efeito de persuadir. A certeza fortemente estabelecida, uma convicção. E aí eu fui fazer uma pesquisa em relação a sinônimos, né? E eu já vou entrar no tópico propriamente dito, mas você vai entender o quanto que é importante, às vezes, ir na raiz da coisa para que você possa compreender isso melhor. E a persuasão como palavra tem 48 sinônimos, evidentemente que eu não vou trazer todos eles aqui, mas persuasão tem 5 sentidos. E eu queria rapidamente falar sobre esses sentidos e te dizer que todos esses sentidos da palavra persuasão, dos sinônimos dela, se aplicam aos negócios, se aplicam à sua carreira, se aplicam à sua vida, tá? As pessoas muitas vezes têm uma concepção equivocada do que seja persuasão, confundem persuasão com manipulação, e é por isso que eu fui atrás da raiz, já para esclarecer de início o que isso significa. Você que está aí, por gentileza, compartilhe essa live com mais 5 pessoas, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, que eu tenho certeza que esse conteúdo rápido, matinal, porém extremamente prático, vai te trazer alguns insights já para mudar o seu jogo aí, ok? Então, quais seriam esses sinônimos? Primeiro, de convencer ou levar alguém a agir e aceitar. É basicamente o que o empreendedor, o empresário precisa fazer o tempo todo, né? Então, nesse sentido, o que envolve? Aconselhar, convencer, encabeçar, encorajar, entusiasmar, estimular, impulsionar, incentivar, incitar, induzir, instigar, levar, mover, seduzir, sugestionar e vencer, ok? Segundo significado, levar alguém a mudar de atitude ou de opinião. Então, quando você persuade, você está entrando na cabeça de alguém, na mente de alguém, para que essa pessoa mude de atitude, que ela mude de opinião, muitas vezes em relação ao seu produto, em relação ao seu serviço, e nesse sentido, inclusive, que ela abandone determinadas ideias ou determinadas opiniões formadas que ela tem sobre alguma coisa a partir da comunicação que você estabelece com ela. Então, nesse sentido de levar a mudar a atitude ou opinião, tem a ver com alterar, modificar, mudar ou transformar a visão de alguém, tá bom? Terceiro sentido, fazer e ter certeza de algo, ou seja, atestar, afirmar, assegurar, capacitar, comprovar, confirmar. Isso também tem a ver com persuadir, tá? Com persuasão. E por último, o quarto, o penúltimo, resolver uma situação satisfatoriamente. Olha que interessante, persuadir também tem a ver com resolver algo de forma satisfatória. Nesse sentido, persuadir tem a ver com agradar, atender, contentar, satisfazer.
E por último, e não menos importante, persuasão também tem a ver com apontar a importância de algo, tá? Então, apresentar, indicar, propor, sugerir. Todas esses sinônimos, esses verbos, na verdade, né, devem estar inseridos na sua rotina, no seu dia a dia, quando você estabelece contatos, quando você se comunica com outras pessoas, para que você tenha condições de trazê-las para o seu lado. E não é à toa que esse comportamento empreendedor de poder, ele está associado à persuasão e rede de contatos, para que você possa estabelecer uma rede de contatos, mantê-la, nutri-la e fazer com que essa rede de contatos te ajude a impulsionar o teu negócio, a projetar a si mesmo, ela precisa ser nutrida. E para que você possa nutri-la, você precisa persuadir, não manipular, persuadir, ok? Isso significa dizer que utilizar estratégias para influenciar ou persuadir os outros, usando pessoas-chave como agentes para atingir os teus objetivos e atuar para manter relações comerciais, é o que define a utilização desse comportamento empreendedor, ok? O empreendedor, então, tenha em mente que o empreendedor de sucesso, ele está sempre em contato com pessoas e as mantém com vínculos na rede humana. E ele precisa ter sempre a capacidade de se identificar em outras pessoas, tá? E em conseguir fazer a leitura de outras pessoas a ponto de multiplicar a sua base para agir a fim de desenvolver um networking genuíno e duradouro. Quero contar para você uma história rápida da minha jornada empreendedora. Quando eu comecei a empreender full time em 2015, eu estava quebrada. A única coisa que eu tinha era crédito, tá? Então eu tinha um bom limite no cartão de crédito, mas a minha conta estava zerada. Eu não tinha capital de giro, eu tinha conhecimento, né? Então eu tinha capital intelectual, mas eu não tinha capital financeiro. Mas eu sempre tive uma boa base de relações. Sempre tive uma rede de relacionamentos muito forte, que foi construída ao longo da minha carreira em diferentes segmentos em função dos meus hobbies, dos meus gostos da minha própria carreira, e eu soube utilizar e pedir ajuda e apoio para essa rede de contatos, né? Utilizando uma comunicação bastante persuasiva para que essas pessoas compensassem naquele momento a minha falta de recursos financeiros. E aí eu pergunto, você tem nutrido suficientemente a sua base de relacionamentos para quando você precisar pedir algo, apoio, endosso, indicação, respaldo, enfim, o que quer que seja, ok? Nesse sentido, você não pode pedir algo para alguém só quando você está precisando. Você precisa manter, você tem que nutrir esses relacionamentos, ok? Então, isso significa dizer que é da sua tarefa, está no escopo das suas atividades como empreendedor e como empresário, aprender a fazer conexões significativas com pessoas-chave. Entenda que você fazer conexões, se relacionar com pessoas-chave, não só pode gerar oportunidades e valor para a sua empresa, como também faz com que você fique presente na mente das pessoas, tá? A persuasão e rede de contatos, então, é uma característica do comportamento empreendedor, especificamente do comportamento empreendedor de poder, que é esse novo conjunto que eu estou abordando, e
Esse conjunto, ou seja, esse comportamento empreendedor de poder, favorece a sua capacidade de persuadir e influenciar os outros, resultando, evidentemente, em bons frutos para o seu negócio, para a sua imagem, para a sua pessoa. E saiba que empreendedores e empresários antenados sabem da importância de você conhecer pessoas chaves e mais inteligentes do que você para desenvolver o seu negócio. Assim como muitos falam sobre o real entendimento sobre persuasão. E aqui eu preciso fazer também uma nota, né? Uma nota de rodapé, embora não esteja escrevendo um texto, esteja ao vivo, é para dizer para você o seguinte: muitas pessoas confundem persuasão com manipulação. Mas isso não é verdade. A manipulação é algo diferente. E eu quero que você tenha em mente também o seguinte: quanto mais persuasivo for o empresário, o empreendedor, mais fácil se torna o ato de fazer as pessoas concordarem com a sua ideia ou com a sua ação. Não tenham dúvida e nem ilusão. Eu estou utilizando aqui uma linguagem persuasiva. Não para te enganar, não para te manipular, muito pelo contrário. O meu objetivo é te encorajar, é te convidar, é confirmar algumas coisas que eu julgo que sejam importantes dada a minha experiência e dado o seu momento na carreira. Eu também quero propor coisas, quero sugerir, quero te convencer, quero te aconselhar e tudo isso tem a ver com persuadir. Eu estou aqui te persuadindo positivamente. E aí tem o seguinte: a persuasão, ela pode ser, na verdade ela é uma palavra neutra, e ela vai ser positiva ou negativa conforme a forma como você a utiliza. Sabendo, então, que quanto mais persuasivo você for, mais se torna o ato de fazer as pessoas concordarem com a sua ideia, com a sua ação, a persuasão por si só, ela não é algo bom nem ruim, é neutro, tá? E não vai adiantar você ter a melhor pessoa ou você ser a melhor pessoa para defender uma determinada ideia, um produto ou um serviço, se você tiver a intenção errada, tá? Então, se a tua intenção ela for ruim, o efeito vai ser ruim. Se a tua intenção for boa, provavelmente o resultado também será bom. E o que significa ser bom ou ser ruim? E por que está tão intrincado persuadir com rede de contatos? Porque um depende do outro. Para que você consiga estabelecer uma boa rede de contatos, você precisa envolver as pessoas. E para que você possa envolvê-las, você precisa se apresentar como sendo uma pessoa interessada e não uma pessoa interesseira. As pessoas tendem a repelir a criatura que é interesseira, que ela se coloca em primeiro lugar, que ela só fala dela, que ela não tem uma escuta. Nesse sentido, é importante que, para você conseguir persuadir, convencer, encantar alguém e trazer essa pessoa para o seu lado, você necessariamente precisa ter uma postura de pessoa interessada. As pessoas interessadas no que os outros dizem, no que os outros falam, consequentemente se torna uma pessoa interessante. Então, ao invés de você querer ser inicialmente interessante, deixa eu chegar lá, deixa eu causar, deixa eu dizer uma coisa impactante, deixa eu ter uma frase pronta, ou deixa eu fazer aquela piada divertida, deixa eu chegar chegando, queira antes de tudo isso ser uma pessoa interessada. Porque se você for uma pessoa interessada, observar e pensar coisas do ambiente e falar alguma coisa sobre o outro, você automaticamente se torna uma pessoa
interessante. Sabe por quê? Porque não existe nada mais, isso é psicologia pura, tá? Não existe nada mais encantador e sedutor do que você falar sobre outra pessoa a partir do que ela te disse. As pessoas são extremamente apegadas ao seu ego. Se você refraseia algo que elas dizem, se você consegue entrar na mente delas, prestar atenção em um detalhe, observar e comentar sobre isso, e se tudo isso estiver embalado por você falar o nome dela, cara, você ganha as pessoas, tá? Você falar o nome, você observar alguma coisa, algum detalhe que essa pessoa ou disse, ou que ela está trajando, ou algum gesto que ela fez, isso inclusive é uma forma de você iniciar uma comunicação com alguém, em especial se for uma pessoa estranha, tá? Alguém que você está partindo do contato zero, certo? O contato ponto zero, que é aquele o momento zero, melhor dizendo. É aquele momento em que você não tem nenhuma informação sobre a pessoa, você não conhece a pessoa, mas você utiliza alguma coisa da observação, seja do seu vestuário, do seu semblante, do seu gestual, para trazer algo e iniciar uma conversa, ok? Então, a rede de contatos parte do mesmo pressuposto que a persuasão. Não basta você não ter nada para agregar e esperar o apoio de outras pessoas. No geral, como eu disse antes, o ser humano repudia as pessoas que somente sugam, que só querem, né, retirar. Você, antes de pedir algo, tem que dar, tá? Essa é a lei. Você precisa dar primeiro. E você precisa dar e você precisa gerar valor sem esperar nada em troca. Sim. Você precisa fazer isso genuinamente, de peito aberto, e se não vier nada em troca, tudo bem. Porque quem planta, colhe. E muitas vezes a gente não colhe de onde exatamente nós plantamos, mas a gente colhe de outros lugares, ok? Então, faça não porque você quer ter algo em troca, faça porque é certo, faça porque é bom, faça porque você é generoso e observe a transformação que a sua vida vai começar a ter a partir do momento que você tirar o olho de si e colocar o olho no outro. Dinheiro é importante? Claro que é importante. Pagar boleto é importante? Lógico que é importante. Mas você servir antes de tudo é fundamental, tá? Então isso também é persuadir, isso também é você ter um alimento mais consistente para a sua base de contatos, para a sua rede de relacionamentos, tá? Então, se você quiser ser um ser humano mais interessante do que interessado, você vai se preparar para um crescimento exponencial. E você vai ser interessante quando você se interessar pelo outro. Você se interessando pelo outro, você passa a ser uma pessoa interessante, tá? Então, nesse sentido, você soma, ajuda a conquistar o seu objetivo e depois você pede. Nunca o contrário. E tenha em vista que um dos principais gatilhos da persuasão é a reciprocidade. E a reciprocidade está ligada internamente com o ato de receber ou doar algo que você já recebeu ou doou. Então, justificando mais, então, primeiro agregue valor e depois consiga o apoio. Justificando mais uma vez por que eu faço o que eu faço. Porque eu já recebi muito na minha vida. Porque eu tenho muito mais do que eu preciso. Porque eu tenho muito mais do que eu mereço, inclusive. E eu acho que está na hora de eu compartilhar o que eu tenho, né? Não é possível que eu tenha estudado tanto, que eu tenha vivido tanto e tenha impactado tantos clientes, tantos grupos, tantas pessoas e eu guarde isso para mim. Que eu só faça isso no petit comité. Eu preciso levar isso para mais pessoas. Primeiro, porque é um conhecimento de valor, porque é um conhecimento prático, ao mesmo tempo é um conhecimento embasado e pode fazer a diferença na sua vida. Como
o comportamento de poder, persuasão em rede de contatos se manifesta na prática? Primeiro, se utiliza, você consegue mensurar isso de que jeito? Você tem utilizado estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros? Se responda. Porque um indicador de que você está utilizando a sua rede de contatos e persuasão é quando você deliberadamente utiliza uma estratégia para influenciar e persuadir outras pessoas, seus clientes, seus fornecedores, sua rede de contatos, seus leads, enfim, tá? Segunda coisa, o quanto que você utiliza pessoas-chave como agentes para atingir os seus próprios objetivos. O quanto que você aciona pessoas da sua rede que são pessoas-chave para que você consiga alcançar determinadas coisas. E aqui eu quero usar um exemplo que está acontecendo comigo. Ele vem acontecendo desde quando eu comecei a empreender, porém, eu tenho feito isso do ano passado, desde o ano passado, do final do ano passado, propriamente dito, de uma forma mais estruturada, deliberada e estratégica, que é a utilização de forma inteligente do meu time. Essas pessoas, para mim, são pessoas-chave. Por quê? Porque ninguém cresce sozinho. E se eu estou hoje com um Instagram mais bonito, com um site mais robusto, com artigos escritos, com um Google Meu Negócio estruturado, com pessoas que chegam pelo WhatsApp, que chegam pelo Instagram, que chegam pelo Google Meu Negócio ou pelo meu site para me procurar, é porque tem gente que está me ajudando a fazer isso. Então eu tenho uma rede de conteúdo, eu tenho a social media, um designer, um filmmaker, uma secretária executiva e todas essas pessoas são pessoas-chave para o meu negócio. Eu preciso delas e eu utilizo o meu poder de influência, de persuasão para obter o que eu preciso para o sucesso do meu negócio, cujos beneficiados também são eles. Ok? Então, eu não os manipulo, eu os influencio. Aliás, influenciar é uma das características de liderança. Ok? Então, como que você tem utilizado as pessoas-chave ou do seu time ou da sua relação? Então, eu tenho contatos com players do mercado que me conhecem já de longa data. Não pensem que eu deixarei de utilizar a ajuda, o endosso, o aval, um depoimento, um convite para uma live, para um evento, no momento que eu precisar. Mas eu não estou sumida, eu estou sempre nutrindo essas relações. Então, eu não sou uma pessoa que vai chegar do nada e dizer assim, me empresta um dinheiro aí, me convida para não sei o que lá do nada. Não, eu mantenho um relacionamento com essas pessoas, ofereço coisas para elas, estou sempre atualizando de coisas interessantes, agregando valor para que na hora que eu precisar, eu tenha condição de solicitar algo também. Mais uma forma de você ver isso na prática. Você age para desenvolver e manter relações comerciais. Nesse sentido, você deveria se esforçar em participar de eventos, participar de grupos, de deliberadamente acrescentar à sua lista, tá, de ações diárias ou semanais, de introduzir pelo menos um contato, no mínimo um contato novo por semana. O ideal seria um por dia, tá? Mas se você inserir um contato novo que você tem a condição de nutrir uma vez por semana, são 4 no mês. Tem meses que tem 4 semanas e meia. Então faça a conta de quanto que isso dá no ano. E se você nutrir essa rede e essas forem pessoas-chave, quando você precisar, por exemplo, montar a sua palestra, lançar o seu produto, testar uma nova abordagem,
você precisar, sei lá, o endosso de alguém maior do que você, ou que você precisar de credibilidade para alguma coisa e precisar contar com outras pessoas, você tem aí uma rede, uma base que você desenvolveu, tá bom? Então, diz o Zig Ziglar, que é um escritor e um coach, um executive coach muito famoso americano, ele já morreu, tá? E ele também foi um palestrante motivacional muito famoso, tem livros publicados, é uma pessoa bastante respeitada no mundo de negócios. Ele tem uma frase que é muito legal, que diz assim: "The most important persuasion tool you have in your entire arsenal is integrity." Ou seja, a ferramenta de persuasão mais importante que você tem em todo o seu arsenal é a integridade. Nesse sentido, para você ser uma pessoa persuasiva de verdade, você precisa ser íntegro. Nunca uma pessoa manipuladora. E uma pessoa que é íntegra, que sabe influenciar, que sabe persuadir, que sabe convencer, liderar, envolver, encantar, que sabe esclarecer e fazer alguém mudar de ideia ou de opinião, é alguém que consegue montar uma boa base de contatos, que consegue utilizar essa base a seu favor e que utiliza isso deliberadamente para fazer crescer a sua imagem, o seu produto, o seu negócio, a sua carreira, enfim, você prospera na vida utilizando de forma sábia, inteligente e intencional este comportamento de poder chamado persuasão e rede de contatos. E aí eu quero fechar com uma outra citação muito legal de um advogado político e escritor da Grécia Antiga, Marcus Túlio Cícero, que diz o seguinte: eu fiz uma baita de uma pesquisa para preparar essa live, né? Então eu quis trazer um conteúdo de valor que acrescentasse para você iniciar bem o dia e refletir o quanto que você tem utilizado de fato esse comportamento nos seus negócios, na sua carreira e na vida. Diz Marco Túlio Cícero: "If you wish to persuade me, you must think my thoughts, feel my feelings and speak my words." Ou seja, se você deseja me persuadir, você deve pensar os meus pensamentos, sentir os meus sentimentos e falar as minhas palavras. Ou seja, para você ser uma pessoa persuasiva, você precisa utilizar uma linguagem simples, você precisa se colocar na perspectiva do outro, é mais sobre o outro do que sobre você, você precisa se conectar profundamente, precisa ter a intenção de servi-lo, precisa querer ser uma pessoa interessada e então você se tornará uma pessoa interessante, ok? Se esse conteúdo fez sentido para você, encaminhe para outras pessoas, vá lá no feed aonde tem o convite para essa live e diga no que esse conteúdo agregou para você hoje. Faça a sua reflexão, a sua lição de casa, coloque isso em prática e traga mais resultados para você, na sua vida, no seu negócio, na sua carreira.